Bom dia a todos. Primeiro, constatações dessas 4 audiências. São 4 audiências, foram 15 convidados para a mesa e, infelizmente, hoje a gente pode dizer que pelo menos um dos 15 explicitamente contra a legalização da maconha. Os outros... Segunda constatação que me deixa preocupado, eu quero fazer uma crítica ao senador. Nessas 4 audiências, hoje vai dar 20 horas. Me desculpe, eu lhe interrompi, mas só um foi explicitamente contra. Eu acho que não teve um só explicitamente a favor. Eu questiono. Explicitamente a favor não teve. Questiono. Não teve um só explicitamente a favor. Meu tempo não vai permitir debater. As posições foi como a deles, que realmente aumenta a criminalidade e a proibição, a dele de que outras decoram. Mas nenhum chegou aqui dizendo, vamos regulamentar. Meu tempo, senador, é tão curto, senador, eu estou sem poder falar. É subestimada a nossa inteligência, interpretar o posicionamento dos outros. Eu queria, só estou querendo ser bem sucinto. Outra constatação dessas 4 audiências que eu estive presente. Mais de 20 horas de debate. Eu estou somando, já passou de 20 horas agora. Nessas 4 audiências, uma casa que tem 513 deputados federais e 81 senadores, só participou até agora, além do senador que conduz, mais um senador, só um parlamentar. E eu sei que aqui... Essa casa nunca funcionou na vida toda, segunda-feira de manhã. Então, eu quero fazer essa crítica também, talvez, ao dia, porque eu quero cobrar no meu Estado quem é o deputado que está se importando sobre esse assunto que é grave. Quem é o senador que... Eu quero que eles justifiquem para mim. Por que não está? Eles vão dizer bem, Bassuma, porque faz segunda de manhã, 9 horas, o Congresso não funciona. Então, quero deixar essa crítica registrada. Que eu quero cobrar dos parlamentares, tem que ter responsabilidade com esse assunto aqui, não pode ficar ausente. Segundo, o que todo mundo repetiu aqui, eu quero... Todo mundo, os proibicionistas ou os liberacionistas, como estão usando aqui. O álcool e o tabaco estão crescentemente sendo restringidos, ou seja, está havendo uma brutal restrição. Aqui no Brasil ainda é pobre no álcool, os lobbies são poderosos, mas tinha que ser muito mais sério. Por quê? Por causa dos danos, dos malefícios que o mundo já constatou depois de anos de tolerância, vi que agora tem que restringir. E aí nós vamos na contramão agora com a maconha, querendo fazer uma experiência. Agora, outra constatação. E eu quero agora explicitar o senhor Genivaldo. O filme, que ele não tinha visto esse filme, o filme Drugo, se isso não é um filme de apologia explícita à maconha, eu fiquei pensando, daí quando eu conectei aquele filme, fiquei pensando, o Open Society é uma ONG criada por George Soros, que ajudou a financiar nos Estados Unidos, ajudou no Uruguai a legalização. Imagine a festa que esse George Soros, com a sua Open Society, vai fazer com filmes belíssimos como esse, para as crianças, para os meninos. Olha como a droga faz bem, cura câncer, faz muito benefício. Eu fiquei preocupado com isso, muito preocupado. Outra, agora para encerrar, estou sucinto hoje. O Brasil está doente há muito tempo. E qual é o grande mal desse país? É a corrupção. Escancaradamente um câncer generalizado em todas as esferas, privadas, públicas, todos os poderes. Aí eu pergunto aqui, por que essa casa, o Senado, não cumpre seu papel no sentido de, pelo menos, proibir os governos de gastarem bilhões em autopromoção, propaganda pessoal, e gastar 1 centavo em campanhas educativas no horário nobre? Isso não se faz. Ninguém na televisão, só se vê porcaria no horário nobre. Agora ninguém faz campanhas educativas mostrando o quê? Eu quero que esse caso da diva, do filho dela, hoje é o filho dela, ontem era o Damasceno, amanhã pode ser meu filho, ou pode ser o filho de qualquer um dos que estão aqui. Eu queria que isso fosse mostrado ali na tela, porque, e aí eu quero concordar com o Luiz Girão, senhor defensor público da Bahia, 9% é consenso, todos que vieram aqui, aquele neurocientista que também fez defendeu a legalização explicitamente aqui, ele também falou 9%, só que ele deixou pequenininho no lá, 9%. Luiz foi feliz. Nós estamos falando agora, seu defensor, de vida humana. Não tem valor. Uma vida que seja... se você me dissesse, droga causa dependência e mata nós temos que restringir, dificultar e não liberar, e não regulamentar, use o nome que for. E eu quero encerrar agora.
E eu quero encerrar agora. Eu quero encerrar como brasileiro, cidadão. Eu não quero o que esse pessoal quer, do Jorge Soros, desse drugo aí, o que se trouxe em filme. Eu não quero transformar esse problema em uma coisa de mercado, que fatura bilhões. Eu não quero que o meu país seja conhecido no mundo todo como o maior produtor e exportador de maconha para o mundo, porque é isso que eles querem, ganhar dinheiro às custas da destruição da vida humana. Estou aqui mais uma vez, senador, para dizer isso. E peço que o senhor reavalie isso às próximas audiências, se vale a pena continuar na segunda de manhã, porque eu quero cobrar os parlamentares. Por que eles estão ausentes de uma discussão tão importante como essa? Que ficar em cima do muro é fácil, para ganhar o voto. Quero ver quem assume a coragem de tomar a posição. Não me venha com neutralidade numa posição dessa. Não dá para ter neutralidade. É assim ou não? Deputado, o senhor foi deputado. O senhor devia se lembrar que essa é uma época de eleição. E o papel do deputado é estar lá buscando voto. Eu estou aqui... Eu estou em campanha lá, estou aqui às 4 dias. Muito bem, porque... Então está fazendo campanha aqui, né? Está fazendo campanha. Está fazendo campanha aqui. Senão não estava. Agora, eu estou aqui porque eu sou do DF e sou o único do DF que não é candidato. Senão, não estaria aqui usando a televisão para ganhar voto. Eu estaria lá embaixo. O senhor está querendo dizer que eu estou aqui para... Não, eu estaria. Não, eu estaria. Eu estaria. Agora eu quero dizer o seguinte, eu estou surpreso com uma coisa. Todos os defensores simpáticos à regulamentação são calmos. O senhor é agressivo. Eu sou apaixonado. O senhor foi agressivo em todas as reuniões. O senhor se sente agredido que eu pego na ferida, senador. Agressivo. Eu sou dramático porque eu sou apaixonado. Foi agressivo eu defendo causas, não por dinheiro, senador. Eu defendo causas por ideal, não por dinheiro. Por isso que eu me emociono, porque é vida humana. Tem gente... Agora, se o senhor se sente agredido, o senhor tem que fazer um questionamento. É o seu estilo. Por que é que eu estou me sentindo agredido? É o seu estilo. Eu defendo meus princípios calmamente. Os outros defenderam seus princípios calmamente. Por que o senhor vem agredir a gente? Vou continuar. Agredir? É o estilo. Eu falei verdades. É o estilo. Verdades doem, né, senador? Não. É o estilo. Além disso, não falou tanta verdade assim, não, ao dizer que ele é a favor da regulamentação. Ele afirma. Não, isso 9% é estatística. Então? Não, mas isso é estatística de um defensor da proibição. Ele apenas citou a estatística. É proibido citar estatística? Não. Não, então ele citou. Ele não defendeu regulamentação. E defendeu o que, então? Ele o quê? Defendeu o que, então? Ele disse apenas que a quantidade de presos que tem nesse país vem em grande parte de jovens portadores de droga para o consumo. E aqui o doutor Jorge da Silva, ele disse uma coisa que ninguém se lembrou aqui. Ele disse que essa lei, que o senhor citou tanto, transformou os brancos ricos traficantes em consumidores soltos e os pobres negros consumidores em traficantes presos. Essa frase a gente esqueceu aqui. Foi dita por um policial militar. Mas o senhor terminou. Eu vou passar a palavra para o Marlen Gustavo. Senador, boa tarde. Quero dizer o seguinte, senador, que cada audiência que passa, a gente vai aprendendo mais e desaprendendo também, né? Porque a partir de um momento que vem o cidadão e coloca um filme daquele, é apologia, sim, à maconha. Desculpa falar. Outra coisa, a gente não pode enfraquecer o forte para fortalecer o fraco. A sociedade não quer que o nosso país seja um produtor de maconha, e o senhor tem que entender isso. Nós somos bastante nervosos, às vezes, enfáticos, é porque a gente não usa maconha. A gente não tem calmaria nisso. Nós estamos aqui para defender a vida do nosso filho. Nós estamos aqui para defender a vida das famílias. Nós estamos aqui para representar as pessoas, né? Por isso que nós somos enfáticos. Eu vi que nós vimos mães chorando aqui por conta da cannabis, mas nós não vimos ninguém da Anvisa. Cadê a Anvisa aqui?
que é que o senhor fez? O que é que o seu gabinete fez em prol de acelerar o processo da Anvisa, das tantas mães que foram usadas aqui para poder chorar e legalizar a maconha dessa rapaziada aí? O senhor tem que ver isso como senador, tá? Ontem no Fantástico mostrou o caso do Cadu, o senhor viu? O caso do Cadu? Ele matou o cartunista Glauco, aí foi solto, matou outra pessoa. Aí ele falou que era usuário de maconha. Engraçado, né? Ninguém aqui falou que... Todo mundo aqui falou que maconha é uma coisa boa, tranquila, que ninguém mata ninguém, mas o Glauco, para se safar, ele usou que era usuário de maconha. E como é que... Aí eu te faço uma pergunta, senador. E os traficantes que estão presos de maconha, como é que eles vão ser soltos? Como é que vai ser se for legalizado? Eles vão continuar soltos, não vão? Nos oriente nisso aí. Aqui eu quero falar para o Daniel. Daniel, a gente está sabendo que quando o rapaz faz 18 anos, é zerado os antecedentes criminais dele. Aqui ninguém é bobo. A nossa lei mesmo, um garoto mata aí por 12 anos de idade e não vai preso. Então, quando chega nos 18 anos, zera. Então, isso daí para mim foi balela. Entendeu? Vamos trabalhar dentro da nossa realidade, mais que possível. Né? Nós é que somos os presidiários, as nossas grades estão cada vez maiores. E eu quero dizer o seguinte, senador, foi realmente tendencioso até agora a audiência pública, foi favorável a quem é a favor da maconha, tanto é que está aqui, ó, pela revista Época. Na sessão passada, um rapaz chegou aqui e falou que tinha a maconha e o senhor o protegeu. Levou dentro do seu carro até o estacionamento e não deixou nem que a polícia legislativa o revistasse. Então, isso está tudo gravado, eu estou levando ao Ministério Público, e aí o senhor não vai mais dizer que eu não tenho direito nessa casa, porque eu tenho direito sim. Eu sou cidadão, eu sou pai, pago meus impostos. De prender, não. Nem eu tenho. Mas eles tinham direito de revistá-lo, sim. E o senhor o acobertou. Agora, o que ele disse é que lá na Paraíba, lá, se precisasse de maconha para atender... CBD, senador. CBD. Para atender, ele faria. Agora, o senhor não tem direito de prender aqui como queria. Terminou? Terminei. Com a palavra, o Nazareno Feitosa. Faltam 2 apenas. Senhor senador Cristóvão Buarque, demais componentes da mesa, a quem saúdo. Eu queria só, senador, pontuar algumas questões que não deu tempo da vez passada. Primeiro, é dizer que a dependência química é uma doença crônica, progressiva, incurável, fatal e que destrói famílias. Né? Então, nós não estamos tratando de umas simples questões, não é como um índice baixo, é uma doença muito mais grave do que se imagina. E lá na indústria, como está sendo legalizado em 2 estados, nos Estados Unidos, nós já temos hoje balas com maconha, chocolates, chicletes, né, lanches com rótulos super atrativos, até pães, como foi citado aqui. Né? E o caso de um rapaz que caiu do edifício porque tinha comido um chocolate contendo maconha. E aí... Quando caiu, disseram, não, ele não morreu por causa da maconha, ele morreu por causa da queda. Não, ele só morreu por causa da queda porque ele comeu muito o chocolate. E a empresa disse, não, mas ele só podia comer um pedaço do tablete de chocolate, porque o chocolate inteiro ele ia ficar realmente fora dos sentidos. Então, ele morreu por conta... Quem é que controla, não é? A gente não consegue nem controlar o desejo de chocolate, senhor senador. Nós, como somos peixinhos ornamentais, se colocar muita comida, eles morrem de tanto comer. Então, quanto mais facilidade ao acesso as pessoas tiverem à maconha, maior vai ser o dano e, sobretudo, senhor senador, o senhor que é realmente um grande defensor da educação, não existe droga pior para a educação do que a maconha. É a que faz mais produz evasão escolar. Ela mais produz evasão escolar. Então, na verdade, quando se diz que é um direito, nós sabemos que os direitos individuais não estão acima dos direitos da coletividade. A pessoa pode até ter os seus direitos individuais, mas a maconha, ela entorpece, ela prejudica os sentidos, a pessoa comete acidentes, não é? Está agora sob o amparo de uma lei que isenta ela de pena, ou seja, ela é considerada imputável, então ela pode até matar se tiver utilizando a droga. Então, é importante, como o doutor Sérgio falou,
o retorno à justiça terapêutica, que a pessoa tem o direito de usar, mas também, se ela se tornou viciada, que ela também o dever de se tratar, de buscar ajuda. Por quê? Porque lesiona a educação, que é o maior patrimônio que nós temos aqui no Estado, lesiona os temas de saúde, que o Brasil não tem absolutamente maneiras de educar e de tratar as suas famílias, e destrói os próprios vínculos da família também. Então, e argumentam também, não, mas são os pobres e os negros que estão sendo presos. Senador, isso é um estigma que a gente estuda na criminologia, que pessoas pobres e de raça, de cor negra, elas são naturalmente estigmatizadas. Não é a maconha em si. Se não fosse pela maconha, ia ser pelo crack. Porque os traficantes de maconha vão migrar e vão migrar para outras drogas. Não, mas não é uma constatação científica da criminologia. Não dizendo que eu não sou a favor disso, não. Eu sou policial e eu sei da dificuldade. Nós estudamos isso. Inclusive, senhor senador, então, não é a maconha que leva o negro e o pobre para a cadeia, não. É o estigma social que faz com que eles não tenham direito à defensoria, um advogado. Nós não temos defensores públicos. Eles não têm uma série de outras prerrogativas que os pais têm, porque eles, às vezes, têm que furtar para se manter. Quantos crimes aí contra o patrimônio são que para alimentar o vício? Porque a droga, a pessoa não controla o vício. A maconha produz tolerância, produz dependência, a pessoa vai cada vez mais precisar aumentar o nível da droga. O Brasil é rota para o tráfico internacional. São mais de 17 mil quilômetros de fronteira segura. A polícia do Brasil é insuficiente para conter, para proibir. Não temos praticamente uma repressão, porque não temos aparato, não temos efetivo para isso. Não é? O consumo explodiu com a mudança da lei, como muito bem falou o doutor Sérgio Afoux. Não é? Os direitos humanos, já falamos aqui, e ela usada na adolescência, ela tem o mesmo índice de dependência que a cocaína, né? Então é 15% se utilizado na adolescência, reduz o QI em até 8 pontos, segundo pesquisa há mais de 40 anos, quando o índice de THC era mínimo na maconha, e, na verdade, o consumo explodiria com a legalização. A maconha só corresponde a 20% do faturamento do tráfico. O tráfico vai continuar existindo e vai continuar existindo com drogas mais pesadas, ainda mais perigosas. A corrupção na polícia, na justiça, em toda parte, vai continuar, independente da maconha ser legalizada ou não vai resolver o problema da corrupção. E nós não chamamos morfina de heroína medicinal, nós chamamos de morfina. Usar o termo maconha medicinal só confunde as pessoas e vem acompanhado da crença que você tem de fumar para obter os benefícios, quando ela pode ser utilizada em dragas ou em vapor, como é o caso do canabidiol. Não é? Então, o nosso Estado não oferece tratamento para as pessoas pobres. E os remédios controlados, senhor senador, realmente podem provocar dependência, mas eles são utilizados não é para recreação. Eles são utilizados para tratar pressão alta, para tratar depressão, para evitar suicídios, para evitar problemas muito mais graves também. Não é? A tributação da droga não cobre os danos e continuará o tráfico. Isso tem acontecido lá nos Estados Unidos também. Não é? E se o problema do Brasil é a cadeia, a penitência, vamos modificar nossas penitenciárias. Porque se o problema é que a pessoa vai para a penitenciária e fica pior, então não podemos mais prender ninguém. O homicida, o estuprador, não vamos mais prender não, porque ele vai ficar pior na cadeia. Então, nós temos que modificar o nosso sistema penal para coibir esse problema. Então, é coibir o uso, permitir que se faça... as escolas possam detectar o uso precoce da maconha com os exames de urina. Como se faz no antidoping? Por que não faz? Porque a família só vai saber, como falou aqui o nosso querido Damasceno, 30 anos depois que a pessoa é usuária, quando não tem mais jeito, porque já assumiu um caráter catastrófico. Então, que a gente preserve a nossa sociedade, preserve a educação, e o senhor, com toda a sua capacidade, certamente fará um relatório, não é, que contemple a necessidade da educação e da sociedade brasileira. Eu tenho mais uma das que já falaram. Para a gente não repetir o mesmo problema que a gente fez com o cigarro, né? E a maconha seria ainda pior, porque seria praticamente irreversível a gente ter tantos dependentes depois. Eu descobri que eu saltei um nome aqui, Felipe Marques. Qual é o seu nome? Como? Senador, é o pai, não é? Eu tinha me inscrevido também, e como primeira vez, e fui passado aos próximos, eu peço a garantia do meu direito de fala. Direito de fala? Você quer usar o regimento? Não precisa dizer isso, cara. Você me pede para falar que eu falo. Não, eu estou pedindo, eu só estou pedindo de uma forma formal. Direito. Agora, como é o seu nome? O Eberson. Não está aqui. Por que vocês não pegaram? Foi escrito, o colega ao lado também foi escrito. Cadê o Emerson? O Eberson Maciel. Não está aqui. Hein?
Não tem 32 aqui. Tem uma outra folha. Então me dê a outra folha. Bem, o Felipe Marques, depois Fábio Carvalho, depois a Vanessa Barbosa. Ainda tem mais dois, o Eberson Maciel e o Olinto Bonifácio. Bem, eu já perdi o plenário, só saio daqui quando todo mundo sair. Com a palavra, o Felipe Marques. Boa tarde, senador. Obrigado de novo pela presença. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu tenho respeito pelo tempo do senhor. E eu queria chamar a atenção para a questão do o que significa a gente estar pedindo essa regulamentação. Eu não vim aqui para brigar com vocês. Eu acho que essa impressão que a gente está passando desde o primeiro dia que a gente está aqui, pelo amor do que vocês acreditam. Eu estou aqui pela paz, eu sou maconheiro, eu não estou aqui para brigar, eu sou da paz. Eu não venho aqui para brigar com vocês. Eu acho que se tornou aqui um campo de batalha, um local que não era para ser isso. Por quê? Porque isso é um reflexo de uma briga que não acha um meio termo entre a solução para o problema. A gente fica aqui, como o Carlos falou, briga de um lado, briga de outro, e as coisas como se elas não fossem incapazes a gente conseguir convergir com uma solução boa para todos. O que significa regulamentar? Regulamentar significa achar formas de convivência em que o meu direito e o seu direito seja respeitado. Porque eu respeito a religião de todo mundo aqui, apesar de posso não compartilhar das mesmas crenças religiosas, mas eu sei que tem representantes religiosos aqui que não defendem a maconha por uma questão religiosa, por uma questão das suas próprias crenças. Eu respeito isso. O que a legalização não vai, e o que a regulamentação não vai trazer, é a obrigatoriedade dos seus pontos de vista mudarem de ideia. Dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família, você vai poder continuar orientando o seu filho contra a maconha. Como sempre orientou, o que isso vai mudar? As pessoas são contra a maconha desde sempre, sempre foram. Por uma questão cultural, por uma questão sociológica. O direito das minorias. Democracia é isso, é a gente dialogar. Eu respeito que a maioria do país, provavelmente a maioria do país, se a gente fizer um plebiscito, como muitos sugeriram aqui, provavelmente a maioria do país vai falar que é contra. Mas só porque a maioria do país falou que é contra, a gente tem que ignorar que existe uma minoria que está aqui representada, não só por mim, porque muita gente apareceu aqui para defender, né? Então, assim, uma minoria que está aqui representada e que tem que ter seus direitos garantidos, como os de vocês têm. Então, assim, eu queria chamar a atenção para a questão não é se eu acredito em Deus ou não, ou se vocês acreditam em Deus ou não. Eu acho que a gente pode conviver acreditando ou não acreditando. Eu acho que a gente pode conviver, eu fumando maconha, na minha casa, ou onde eu estiver, desde que tenha regras, é disso que a gente está falando, regras, para que o meu direito não atrapalhe o direito de vocês. Para que, por exemplo, se eu quiser fumar maconha dentro de uma igreja que é contra, eu posso ser tranquilamente convidado a me retirar e fumar em outro lugar que não incomode mais pessoas. Não é respeito. Eu respeito o espaço de vocês, vocês respeitam o meu. O que a gente tem que entender é que a criminalização está no final do ato, o ato de usar maconha, ou o ato de usar drogas. Por que a gente proíbe? Para evitar que as pessoas comecem? Só que a questão é, o início, o uso de drogas, a necessidade que um ser humano tenha de usar drogas, qualquer ela que seja, está fora da nossa capacidade social de controle. Quando alguém começa a usar, você não tem como entrar na cabeça da pessoa e entender qual é a razão dela estar usando, sabe? Então, a gente pode tentar achar suposições para poder controlar isso, para tentar cercear essa pessoa, para proibir ou não. A gente pode tentar, mas a gente nunca vai ter uma resposta concreta. Então, a criminalização não ataca a base do problema, que é onde surge a necessidade de se usar drogas. Entende? Então, o que eu quero dizer é, se a base do problema não vai ser atacada, não vai mudar. Não vai mudar se você continuar botando as pessoas na cadeia, criminalizando, fazendo o que está acontecendo. Você realmente só punir e não dar outra chance. Não olhar com outros olhos. O que vai acontecer é que a gente vai continuar atacando o final do problema e não resolve, porque a punição não resolve, a gente já viu isso, entendeu? E a base continua intacta. Para finalizar, eu queria pedir isso. Vamos respeitar, assim, o direito um e do outro. A nossa convivência não precisa ser guerra, pelo amor, a gente não precisa guerrear. Eu não venho aqui para brigar, nunca vim aqui para brigar. A gente se altera, a gente grita, né? Alguns preferem gritar em vez de melhorar os argumentos. Eu prefiro melhorar meus argumentos e tentar atacar de maneira racional. Mas tem gente que prefere vir aqui e gritar, né? Tem microfone para isso, a gente não precisa gritar. Obrigado.
Obrigado, gente. A palavra agora com o Fábio Carvalho. Boa tarde a todos, boa tarde, senador, a mesa. Não, eu vou ser bem breve também, eu acho que já passou. Uma coisa que me deixa indignado, né, como pai, na luta aí para poder ter direito a dar o remédio, no caso a minha filha, né, e essa semana a subtramina e anfetamina, que é proibida nos Estados Unidos, foi liberado no Brasil. Então, eu gostaria de uma resposta a quem interessa isso, né? Então, quer dizer, isso aí também ninguém abordar o tema, né? Então, é uma coisa de se pensar. E outra coisa também, que mesmo depois da última audiência, essa é a quarta, eu estou em todas, né? A segunda vez que eu estou falando alguma coisa, em relação à Anvisa, né, a gente viu, não é que usaram, tá, aquelas mães, ou eu estou sendo usado, tá, deixar bem claro isso, tá certo? Como está sendo colocado, tá? A Anvisa, tá, ela está ainda, mesmo com autorização excepcional, né, que é dada, para que possa fazer o uso do CBD ou de qualquer outro remédio, tem pais que estão tendo que vir para Viracopos, retirar isso, está tendo mais custo, tá certo? Pagando armazenamento, tá? E eu não vi ninguém da Anvisa ainda se manifestar. Tá certo? Então, não é que estamos sendo usados, não. É que estamos pegando e... Estamos pegando, pessoal, como eu falei da primeira vez, tá? Não quero ser repetitivo, quero ser prático e rápido, tá? Só quem sente na pele sabe o problema. E uma outra coisa, doutor Sérgio, a gente já teve a oportunidade de conversar, tá? A lei não é bem assim, não. Se eu for cultivar, tá certo? Para fazer o remédio da minha filha, eu posso ir em cana sim. Inclusive, a semente que eu preciso está lá fora. E se ela for transportada para cá e eu for pego, eu posso ser enquadrado como traficante internacional de drogas. Isso eu já fui ver. E uma outra coisa também, pesquisa e cultivo, né? Pesquisa e cultivo é para pessoa jurídica, né? Eu sou uma pessoa física. Tá, isso tudo, depois a gente pode até conversar, mas até com o cuidado que eu estou falando isso, é que senão amanhã, eu conheço muitas famílias que estão fazendo também, tão louca porque não tem condições e querem a melhoria dos seus filhos, e daqui a pouco vão estar plantando aí, vão estar tudo em cana. Aí vai ter que fazer uma penitenciária só dos pais, só dos pais que estão cultivando, sabe? Então, é até um cuidado que eu estou tomando em abordar isso que foi dito, tá? Para que o pessoal não confunda em relação a isso. E uma outra coisa também, olha, é uma para terminar, sabe? Para terminar mesmo, é uma frase até que da minha esposa, na verdade, nem minha. A pior doença não está nos nossos filhos, e sim no preconceito e ignorância das mentes engessadas que não se flexibilizam a conhecer o novo, que não têm a humildade de reconhecimento que podem estar errados, que não têm a humildade de dizer que não sabem, mas podem pesquisar, né? Porque isso aí tá aí, pô. Essa não é uma doença da alma. E se não for a ignorância, como disse o Carlos até na última audiência, né? Eu não quero ficar refém, tá certo? Do sintético. Minha filha hoje, ela faz o uso, tá? Do óleo in natura, do CBD, tá certo? Inclusive com uma qualidade de vida muito melhor, tá certo? Usei o que o rapaz aqui tinha falado, que não que ele vendia, né? Mas que ele conhecia os meios de adquirir, né? Que isso foi dito. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu tô sim, tá? Querendo cultivar, tá certo? Mas o remédio certo, de acordo com normas, tudo certinho. Eu só tô buscando o direito à vida, uma luta pela vida, tá certo? E isso aí ninguém vai impedir, não. Allan Cardel. Já foi. Vanessa Barbosa. Vanessa, você deixa para falar outro dia? Não, eu falo muito rapidinho. Mas muito rapidinho, Vanessa. Tá bom.
sobre a ficha limpa. Falaram, né, que um pobre rouba, um adolescente que já roubou, que vira de maior, de 18 anos, é a ficha limpa. Sim, os políticos também têm ficha limpa. Não é só um pobre que tem ficha limpa. O rico também tem. A segunda chance para eles recandidatar e um adolescente sair da cadeia e tentar mudar a vida dele. Entendeu? Obrigado. Weberson Maciel. Boa tarde a todos. Eu prometo ser bem breve em respeito ao tempo de Vossa Excelência. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer a respeito foi que foi imposto o direito à não proibição como modo de recreação. Eu queria deixar uma reflexão. Não é porque uma criança quer brincar de enfiar o dedo na tomada e é proibido só porque ela quer brincar que eu devo deixar que ela enfiar o dedo na tomada ou dar um garfo na mão dela para ela enfiar. Ou uma faca para ela se matar. Outro ponto eu queria deixar, eu lamento como cidadão, não direto ao senador, mas a representação da casa vizinha da Câmara Legislativa, a fala do deputado responsável pela proposta de lei, na qual ele fala: a gente precisa ser uma sociedade solidária. Se quem é a favor da legalização da sociedade quer uma sociedade solidária, eu os convido à maior periferia da América Latina, a Ceilândia. Você vai lá, ajuda as pessoas a comer, ajude as pessoas a arrumarem trabalho, a terem dignidade e educação. Para finalizar minha fala, eu pediria aos colegas que são a favor da legalização da maconha um pouco de respeito. Não é o fato das pessoas serem cristãs que elas são inúteis ou burras. Eu fui chamado aqui, o meu pedido de fala foi pela seguinte frase que eu ouvi: eu chamo a um conteúdo de alto nível. Se você quer um conteúdo de alto nível, então eu lhe apresento um conteúdo de alto nível, eu te apresento um diploma de alto nível. Se você quer falar que a educação brasileira é falha. Se a educação brasileira é falha, sim, eu graças a Deus, iniciei minha educação na escola pública, graças a um projeto de lei do senhor, na época, que eu lembro como referência de professor. Isso eu lhe agradeço muito. E terminei minha graduação de nível superior nos Estados Unidos da América, aos 17 anos de idade. Então, isso não é o fato da opção religiosa da pessoa a tornar burra ou incapaz de passar. Então, eu peço nas próximas audiências mais respeito às pessoas que são contra a legalização da maconha. E o fato da legalização da maconha, você é visto nas próprias periferias. Eu concordo, você pode até chegar ao ponto de desempregar o traficante, mas esse cara vai ter que arrumar outro jeito de fazer dinheiro. E o jeito dele fazer dinheiro vai ser roubando, estrupando, traficando ou até falsificando uma identidade e uma autorização para o menor estar de acordo com a maconha. Obrigado. O último, Olinto Bonifácio. Som. Primeiramente, quero agradecer o privilégio de estar participando desse momento. Agradecer ao senador Cristóvão Buarque, um homem que eu tenho admiração porque ele é um educador. Eu sou um educador há 27 anos. Trabalho com educação do mais novo ao mais experiente. Hoje, atualmente, sou um professor universitário, graduado e pós-graduado, e tenho uma preocupação com o uso de drogas lícitas e ilícitas. Hoje, eu faço parte de um projeto da UNB chamado PRODEC. Não sei se o senador tem ciência desse projeto. É um projeto, senador, que tem a preocupação de formar educadores a nível nacional em relação à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas. E o que mais tem preocupado todos nós é que a regularização da maconha, ela vai vir agregada a essa regularização muitos danos. Esses danos são irreversíveis.
porque uma coisa vai puxar a outra e tudo já foi colocado aqui, seria redundante eu refalar novamente. Hoje nós temos uma casa de recuperação chamada Esquadrão Resgate, que fica em Abadiânia. E os jovens que nós temos lá, quando eu digo jovens de 18 até 86 anos, que não conseguiram se libertar da droga. E o testemunho é que tudo parte dela, seja lícita ou ilícita. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, mas não quero respostas, eu quero só reflexão. As pessoas que hoje lutam pela regularização da droga, será que já vivenciou o caos da saúde? Ou está só no princípio? Porque o final de tudo isso leva à morte física. Em uma das minhas formações, senador, juntamente aos militares do bombeiro, em um dos cursos, um oficial chegou para mim e falou o seguinte: quanto por cento tem de margem de erro para salvar uma vida? Eu, na minha ingenuidade, porque estava em processo de formação, coloquei assim: se fosse o meu filho, 0%. E o oficial virou para mim e falou o seguinte: se fosse uma vida, 0%. Hoje nós ouvimos declarações de filhos dependentes, responsáveis que estão passando por um processo de resgate do seu ente querido. E eu fico preocupado porque eu sou contra essa regularização por esses fatores. Eu não estou aqui para, de repente, puxar doutrinas, dogmas, falar de religião ou de política. Eu estou aqui enquanto um cidadão preocupado com vidas. E toda ela, independente da idade, ela precisa ter uma coisa chamada dignidade. A dignidade, senador, ela vem quando a pessoa recebe orientação. Nós somos educadores. E a nossa educação, ela não pode ser influenciada por fatores externos como países vizinhos. Nós brasileiros temos o nosso caráter, a nossa formação, a nossa peculiaridade, a nossa cultura. Então, que o Brasil possa ter verdadeiramente uma política voltada para a nossa realidade. Muito bem. Amém, querido? Eu agradeço o privilégio, não vou me delongar mais, mas que fique registrado. Obrigado. Que 0% é necessário. 1% já é motivo suficiente para que não leve adiante isso. Ou seja, 1%, se a regularização vai ter 1%, a gente fica contra. Mas a pergunta é se a regularização não vai salvar vidas também. Essa é a pergunta que a gente tem que aprofundar. Você tem que aprofundar. Eu ainda não tenho clareza. Se eu tivesse, já estava resolvido. Senador, eu respeito o senhor, com certeza, mas assim, a questão da regularização, eu escutei que para fins medicinais... Essa está indo bem, eu quero a outra. A outra é que agora, a regularização a nível de lazer, é essa que nós temos que ter muito cuidado. Eu sei disso. Porque se nós não tivermos um olhar cuidadoso... Se eu não tivesse muito cuidado, não estava com vocês aqui até essa hora, ainda tem 3 para ouvir e eu tenho que correr para lá. E eu agradeço a sua paciência com todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a de vocês. Eu falo para o promotor Sérgio. Eu gostaria de saber se cada um fala só 2 minutos. Vou prejudicar a introdução que eu faria acerca de cada fala, já que eu falei depois, mas então vou tentar respeitar esse tempo, dizendo, Excelência, a sua preocupação em, primeiro, identificar se o proibicionismo é a melhor forma, não se identifica com o status quo. Apesar da ideia de proibicionismo, porque nós não estamos legalizando, não está legalizado, não apresenta aquilo que se pretende realmente se houvesse
controle como se precisa. Eu trouxe aqui por várias vezes uma digressão da legislação desde 76. E nós vemos que alguns que sustentam o uso e a regulamentação estão equivocados. Como foi dito aqui pelo nosso novel advogado, que o verbo usar não é núcleo do artigo 28. Nunca foi, nem no 16, nem em 76. E as pessoas iam para a cadeia por isso. Mas o senhor, como bom hermeneuta, deve entender que quando a lei diz sobre consumo pessoal, ele estende muito mais do que só o uso. Aqui, a legislação, ela é precisa e as pessoas têm oportunidade de se defender desse dispositivo. Na minha avaliação, então, a lei contempla suficientemente a tipificação do núcleo do uso, para efeito de responder pelo crime. O que não tem é pena. A penalização foi banida, a descarcerização já foi protagonizada. Repito, a Lei 10.409 esvaziou os cárceres dos condenados do artigo 16 da Lei 6368 pelo uso, sem tratá-los. Nunca foram tratados. Um só único concurso não teve para equipar a saúde pública para isso. E a arrogância do Ministério da Saúde prossegue, mesmo 10 anos depois, querendo ditar normas que a eles mesmos não se implicam. Então, a descarcerização esvaziou, a 10.409, a questão do uso e gerou uma epidemização. Por quê? Aquela falsa ideia para o brasileiro de que não ir para a cadeia, então não é crime. E trouxe um exacerbado consumo, e eu tenho sim as pesquisas, como eu disse, fui surpreendido para estar nessa mesa, mas eu agradeço, mesmo assim, se é essa a única parte que me cabe, eu agradeço a oportunidade de estar falando. A Lei 11.343, nessa senda, já em 2006, ela banalizou o crime do uso, porque é crime, mas não tem pena. É a primeira vez na história do direito penal brasileiro que eu tenho um tipo penal sem ter uma sanção penal. A despenalização foi, sim, um embuste. Isso, sim, é uma manipulação da norma feita aqui nesta casa, infelizmente, no Congresso Nacional, porque eu lembro de ter participado dos debates, havia, assim, pelo menos 6 meses para o usuário ser tratado compulsoriamente, e isso foi suprimido, sabe lá de que forma. No entanto, é a lei que nós temos. Mas vamos entender, isso não é proibicionismo. O status que nós temos nos últimos 10 anos é de liberacionismo, é de regulamentação, se assim se puder dizer. O caos que nós temos hoje, do avanço do consumo, essa explosão de consumo e de uso de drogas cada vez mais nocivas, vem por conta dessa tolerância, desse faz de conta de proibir que não proíbe. Os cárceres hoje estão cheios de traficantes reincidentes e condenados pelo consórcio de outros crimes. Aquilo que antes era, então, como bem citou o doutor Genivaldo, que 75% do cárcere é ocupado por usuários, aliás, por condenados pelo tráfico, antes era condenado pelo usuário. Agora, quem está lá é o traficante, mas reincidente e consorciado. Por quê? Porque quem é apenado num primeiro embate, numa primeira condenação, ele recebe os benefícios, não é? Mais uma vez a banalização da 11.343, do tráfico de drogas privilegiado, o que é também um absurdo se nós estamos considerando que é um crime hediondo. Por fim, agora, Excelência, a regulamentação do uso terá um efeito devastador em nossa juventude e vai esvaziar os cárceres de condenados por tráfico. Porque a regulamentação, ela se equivale, para efeito penal, à legalização. Isso é o que está escrito no projeto 7.270 do senhor Jean Willis. O senhor pode ver aqui. Propõe regularizar a produção, industrialização, comercialização de cannabis. E aqui ele diz de todas as cannabis. Nós sabemos que tem mais de 11 tipos, não é só a cannabis sativa. E aí nós temos, então, que conviver com coisas como essa. No artigo 7º, o plantio e o cultivo será permitido em domicílio para 6 plantas cannabis maduras, mais 6 imaturas por indivíduo, além de ficarem isentos do registro e de inspeção e fiscalização a que se refere os artigos anteriores. Criação de clubes de autocultivadores.
Fábio, eu sei que há uma preocupação da sua parte em cuidar do remédio da sua filha, mas para isso é que nós temos um sistema de saúde, você paga imposto e eu também. Não funciona, mas não é liberando a maconha para o uso de todo mundo, que está se valendo da tua dor, que está se valendo não só da sua, mas dos demais, para, como bem foi dito, que fique claro, pegar carona nesse sistema. E não é porque um deles é que promoveu essas 20 mil assinaturas que você está à mercê deles, não é preciso. O decreto 5.912 já autoriza, e temos lei suficiente. Eu encerro pelo seguinte, senador. Obrigado, padre. Não, mas você quer ser empresa, você quer fabricar na sua casa. Então, não importa. Você tem razão. Autoriza sim e permite, está lá. Está na lei. Não vamos discutir, é óbvio, está na lei. Você, como pessoa, não vai fazer pesquisa, você não é pesquisador. Então? Você não pode. Então cria um laboratório, agora você vai ter boa intenção. Mesmo fazer uma associação, 12 meses, Sérgio, pode ler. Pois é, Fábio, mas você não... Bom, a gente toma cuidado como a gente... É que eu queria... Entendo, mas eu estou te dizendo, para resolver o problema da sua dor, que eu me solidarizo, você vai abrir um precedente para eliminar, matar e destruir milhares de jovens nesse Brasil, como está sendo feito. É muito caro. Então, Excelência, na tentativa de compartilhar com o senhor essa questão, porque eu também não quero errar, a regularização se equipara para efeito de legislação à legalização. Por quê? Para efeito penal, todos os traficantes presos de maconha vão para a rua. E eles querem isso porque eles não são pegos pela cocaína, eles não são pegos pela pasta base, mas por causa da maconha, que é banderosa. Mas todo traficante de maconha também é traficante de outras drogas. Agora, a cadeia não é fiscalizada, o crime organizado governa. Na saúde, corrupção, omissão e incompetência já declarada há mais de 10 anos. Eu pergunto outra coisa para o senhor, Excelência. Se o senhor apoiar a regulamentação da maconha, qual é a sugestão de fiscalização que o senhor tem, se isso nunca funcionou no país? E nós sabemos que uma regulamentação sem fiscalização traz uma absurda irresponsabilidade, porque é como seria um lavar as mãos acerca da regulamentação e fechar os olhos acerca da fiscalização, que não tem ambiente nenhum. E essa lei irresponsável desse deputado assim produz. Mostra uma piada para o nosso país. E eu quero saber depois quem é que vai aparecer para pagar a conta da desgraça já anunciada. Obrigado. Doutor Gerivaldo. Senador Cristóvão, senhores presentes, eu prometo menos de 3 minutos. Eu quero agradecer ao convite do seu gabinete, da assessoria da comissão, parabenizar Vossa Excelência por esse protagonismo, por essa coragem, sobretudo, senador, pela sua paciência democrática em ouvir todos que quiseram falar e todos tiveram oportunidade, ninguém daqui pode sair dizendo que não teve essa oportunidade de se manifestar. Aprendi muito com essa audiência, senador. Além do espírito democrático de Vossa Excelência, acho que compreendemos juntos, eu e Vossa Excelência, as pessoas aqui que ouviram com serenidade, que é a complexidade do problema que nós estamos lidando. Essa aí da história de maconha faz bem ou maconha faz mal. Eu acho que isso é uma compreensão, acho que isso é uma obrigação de nós todos, de superarmos essa fase preliminar de maconha faz bem ou maconha faz mal. Eu acho que nós temos uma responsabilidade, aquilo que eu lhe falei, a história não nos absolverá se não enfrentarmos esse problema. A sociedade civil organizada, o Congresso Nacional, nós temos esta responsabilidade, como bem disse Vossa Excelência. É possível continuar como está ou nós temos que pensar e discutir uma nova política de drogas para esse país? Essa me parece a questão chave, senador, que aprendi com Vossa Excelência. Nós temos esse papel histórico, o dedo da história está apontado a Vossa Excelência, a magistratura brasileira confia em Vossa Excelência, a Associação Juízes para a Democracia que represento confia em Vossa Excelência, a Associação dos Magistrados Brasileiros confia em Vossa Excelência, que vai cumprir o que Vossa Excelência exaustivamente explicou nessa comissão. Não vai Vossa Excelência liberar e nem Vossa Excelência ser o autor de um projeto, mas vai indicar ao Congresso Nacional, vai indicar ao Poder Legislativo brasileiro. Essa é uma discussão que precisa ser enfrentada.
se isso vai resultar num projeto de lei, se isso vai resultar em regulamentação, mas é preciso que a sociedade brasileira perca o medo, quebre o tabu e enfrente esse debate. É isso que estou dizendo, é isso que estou pregando. Nós precisamos enfrentar esse debate. Não dá para o comportamento de avestruz que diz que é verdade ou não, de enfiar a cabeça e não querer discutir, ou aquele slogan daquela campanha, drogas nunca mais, drogas nem pensar, droga não quero nem saber. Nós temos que saber, sim, o que é que significa, o que é que está acontecendo na sociedade brasileira. Esse é o nosso papel, é isso que eu acho que aprendi aqui, e dentro dessa complexidade, senador, eu queria ter mais um tempo para me dirigir à dona Diva, ao Diego, ao Felipe, ao João Paulo, ao outro Felipe, mas dentro dessa complexidade, senador, acho que algo nós temos que começar a pensar. Quando Dona Diva diz dos filhos que teve e diz assim que um deles, mas ele não tinha motivo. Mas por que um dos filhos de Dona Diva, se todos tiveram a mesma formação e a mesma criação, por que um passou a ser usuário? E por que os demais não se tornaram usuários? Por que nas famílias todas que nós conhecemos, lá no bairro onde nós moramos, por que uns se tornam, outros não se tornam? Porque uns passam a usar e outros não usam. E porque, dentre esses que usam, porque alguns se tornam problemáticos para as famílias e para a sociedade e outros não. Então, senador, essa complexidade que acho que nós precisamos discutir. Então, sair dessa mesmice, se maconha é porta de entrada, se álcool é porta de entrada, o que é porta de entrada? A mim, senador, me parece assim, numa linguagem também metafórica, que, na verdade, a porta de entrada das drogas é a alma das pessoas. Isso mesmo. Quem entra é pela alma, gente, que entra as drogas, que vai entrar álcool, que vai entrar maconha, que vai entrar qualquer outra droga, é pela alma de cada um. E quem vai determinar isso são nossas angústias pessoais, nossos traumas pessoais, nossas tragédias, nossos sentimentos, que vai permitir que senador, a maconha fique na sala de estar da alma, e a outros vai permitir que a maconha vá para o porão, para libertar todos os demônios do nosso inconsciente. Então, acho, senador, que essa complexidade que Vossa Excelência percebeu muito bem e que eu aprendi aqui, que é discutir nesse sentido também. Psicólogos, gente que entende de alma humana, gente que entende dessa coisa mais interna nossa, de saber por que um irmão nosso usa vários anos, trabalha, tem uma vida produtiva, por que outro usa e se torna um dependente e problemático para a sociedade? Por quê? Por quê? Para concluir, eu queria dizer que o filme foi da Comissão Global, participa dessa Comissão Global, dentre outros, o presidente César Gaviria, da Colômbia, o Ernesto Zedígio, do México, Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, Jorge Papandreou, primeiro-ministro da Grécia, Jorge Schultz, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, o Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, Mário Vargalhosa, escritor, Paul Volcker, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, enfim, no mínimo, essas pessoas merecem o nosso respeito. No mínimo, merece o nosso respeito. Eu quero só, senador, duas falas rápidas. Manifestar minha solidariedade ao doutor Daniel Nicuri. Doutor Daniel é um defensor público respeitadíssimo no estado da Bahia. Do que doutor Daniel disse aqui, nós todos subscrevemos, nós temos o maior respeito e admiração por doutor Daniel. Então, doutor, aceite a minha solidariedade. Por fim, para terminar bem-humorado, a doutora Rosana falou das pulseiras do Bob Marley. Aí eu não sei se a senhora viu que eu tenho uma aqui, foi o movimento negro lá da minha cidade, o Revolution Reggae, que me deu para usar aqui desse lado. Aqui do outro lado eu tenho uma que foi um índio boliviano que me deu, está aqui desse lado, e essa aqui é dos povos amazônicos. Elas não me retiram a dignidade, nem me retiram a competência, nem me retiram a solidariedade. Ao contrário, elas me engrandecem muito e me dignificam muito. Muito obrigado, senador. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao doutor Daniel. Senador Cristóvão, boa tarde mais uma vez. Eu quero dizer que, assistindo a sessão de hoje, eu fiquei ainda mais fã da sua coragem, da sua posição democrática, da sua capacidade de escutar a divergência e de não fugir do debate. Doutor Gerivaldo, obrigado pela gentileza, pela solidariedade, mas eu queria só deixar claro para todos os presentes aqui que eu não tenho nenhum problema quanto à minha posição pessoal. Ela é pública, minha opinião pessoal é pública, é favorável a um controle da maconha, mas a questão é, eu não acordei 4 da manhã hoje para vir aqui falar minha opinião, porque a opinião todo mundo tem aqui muito bem assentada. Eu vim aqui discutir com os senhores, com Vossa Excelência, com todos os presentes,
pesquisa dados que podem nos permitir a observação do problema da forma mais racional possível. Eu acho que a gente não discute bem e mal. Quem ouviu minha fala desde o início percebeu que uma das primeiras admissões é qualquer droga causa dano, como a maconha, como o álcool, como qualquer outra. Mas qual é a forma mais racional de regular essas drogas? Mas eu percebo que, às vezes, o debate político ele precisa não só de dados, de objetividade, mas um pouco de coração. E, para trazer esse coração, eu tenho que lhe dizer que eu sou defensor público e, apesar da cara de menino, eu tenho 12 anos de cadeia, eu brinco com os colegas. E entre a atuação desde como estagiário. Fui defensor, hoje eu sou diretor da Escola Superior da Defensoria da Bahia, mas eu fui defensor durante 4 anos e meio em Simões Filho, que é uma comarca da região metropolitana de Salvador, que carrega um título nada honroso. Carrega o título de município mais violento do país. Tem uma taxa de homicídios exorbitante, absurda. E durante 3 anos e meio eu fui o único defensor criminal dessa comarca. Eu sou pago pelo dinheiro dos impostos de todos os cidadãos da Bahia para defender pobres. E é na defesa de pobres, e como minha área é a área criminal, na defesa de pobres acusados ou processados ou presos, meu campo de estudo nem era esse da regulação das drogas, era a execução penal, era sistema carcerário. E foi no sistema penal, e foi atendendo todos os dias na minha comarca, mães, dezenas, centenas, milhares de mães, com os seus filhos presos, acusados de ou condenados por tráfico, que eu me dei conta da dimensão humana desse problema e que eu fui conhecer os seus perfis e que eu fui atender não só mães presas, condenadas de filhos condenados ou acusados de tráfico de maconha, mas também de crack ou de cocaína, e nessas mães eu via a mesma dor da senhora por motivos diferentes, e eu acho que aqui ninguém vai ser insano de ser contra a vida. Eu acho que a vida humana, ela vale mais que tudo. Eu, como católico, acho que o mandamento fundamental é o amor ao próximo. Eu acho que nós temos visões profundamente diferentes sobre como resolver a chaga da dor humana e da perda de vidas. Eu não ignoro, quando eu digo os 9% ou os 16%, que alguns problemas podem advir. O que eu não consigo perceber como a dor de hoje é solenemente ignorada. A dor de milhares e milhares e milhares de mães de filhos encarcerados com essa acusação, que poderiam estar tendo vidas mais produtivas, mais felizes e fora desse círculo vicioso. Sobre a questão da maconha medicinal ou maconha recreativa, eu também tenho que ser muito honesto, eu acho que são discussões diferentes. Porque eu acho que a questão da maconha medicinal não tinha mais que estar sendo debatida, em que mundo a gente vive. Mesmo a Convenção da ONU de 50 anos atrás, a mais restritiva de todas, sempre deixou espaço para o uso medicinal de qualquer droga ou qualquer derivado da droga que tivesse propriedade medicinal. O que eu acho, e que eu fico muito feliz de estar aqui, de ouvir a contribuição de todos, é que a nossa política de hoje, ela causa danos tão absurdos, tão insanos, que não faz nenhum sentido defendê-la. Para cada jovem que tem a vida comprometida com o consumo abusivo de alguma droga, não só da maconha, mas do álcool, do tabaco, nós temos tantos outros que matam e morrem, jovens policiais, jovens traficantes que podiam estar fazendo outra coisa da vida, justamente porque essa droga é um produto proibido. Enquanto a gente não curar os males da alma, vai haver busca de drogas. Isso é um argumento por si só para liberar o consumo, o comércio de qualquer coisa, de qualquer mercadoria? Não. Existem mercadorias cujo comércio em si é um absurdo. E, infelizmente, nós já tivemos esse comércio. A venda de pessoas já foi permitida. Não é porque existe tráfico de pessoas que ele tem que ser liberado por isso. A venda de órgãos não é porque existe que ela tem que ser liberada por isso. A repressão tem que ser feita. Esteja dando certo ou não, ela tem que ser feita. Mas quando eu paro de falar disso, eu falo de outras coisas que não envolvem esse imperativo ético intransponível, a gente tem que começar a olhar custos e benefícios dessa política. Enquanto nós estivermos perdendo mais vidas para a guerra de tráfico do que para os problemas decorrentes do abuso da substância em si, nós temos sim que enfrentar a discussão. Precisamos refletir sobre o problema. E mais,
eu acredito, e é o mantra do senador a vida inteira, é a educação que afasta da droga ou que leva ao consumo moderado da droga. Mas o ambiente de proibicionismo não permite uma educação adequada sobre riscos das drogas. E, só para concluir, eu acho que o consumo de drogas, e aí qualquer droga, tem que ser mantido longe de quem não tem condição de decidir sobre si, crianças e pessoas com déficit de autonomia. A questão é que o Estado brasileiro tem que ter uma política para crianças, que já existe, e tem que ter uma outra política para adultos. O que não pode é tratar adultos como crianças e não pode construir um combate em que o remédio proposto, que é a proibição, causa mais males do que a doença a combater, que é a dependência. Então, só para concluir, eu não acho que seja um debate entre bem e mal. Quem, de qualquer dos lados, com todo respeito, estiver pensando em termos de bem e mal, está profundamente equivocado. Eu acho que o debate é qual é o mal menor para o país. Foi não só nessas pesquisas que eu desenvolvi, que felizmente são reconhecidas no Brasil e fora, mas foi na minha lida diária em Simões Filho, atendendo milhares de mães com esse sofrimento do filho encarcerado, que eu me convenci, posso estar errado, mas me convenci de que o mal menor para o país é tentar algo diferente do que existe hoje. Obrigado pela atenção e boa tarde. Eu quero encerrar agarrando um pouco de cada aqui, lembrando que, de fato, eu acho que vocês deveriam todos entender. Trata-se de buscar um mal menor. Ninguém está querendo aqui dizer que as coisas estão boas. Eu não acredito que ninguém diga que as coisas estão bem como estão. E também não acredito acharem que se quer sair incentivando e insuflando a droga por aí. A droga, a gente discute se entra pelo álcool, se entra pela maconha, mas o doutor Gerivaldo disse bem, entra pelo vazio da alma. Ou por uma deficiência biológica, que faz você tomar droga de remédio. Você toma droga de remédio. Você está descontente com a vida, procura um tranquilizante desse. Ou não consegue se divertir mais se não for tomando uma dose de uísque ou fumando um cigarro. O ideal seria que os organismos humanos estivessem de tal maneira plenos e harmônicos que não houvesse necessidade de química. A química é para preencher um vazio. Só que a nossa sociedade, que muitos não percebem, é uma produtora de vazios e uma produtora de química. Aí casou o vazio da sociedade moderna com a química existente. É aí que está o problema. Como resolver isso? Tentou-se o proibicionismo, que impede ainda, que eu acho que vai ser superado rápido, não ter remédio para uma doença. Você pode ter remédio por outra substância. Vindo da maconha não pode, que é uma inconsequência que eu acho que está sendo superado. O problema do menino que não consegue se divertir plenamente, gosta disso e que a gente proíbe. Será que tem que proibir mesmo? Se for só ele, isolado uma vez na vida, mas ele pode, como alguns acham, e eu tenho minhas dúvidas também de que isso pode acontecer, que vicia, que cria dependência. Não é achismo, não. É ciência, senador. Não, peraí. Alguns aqui disseram que não, e aqui diz que é 7%. Então, alguns não. Ele disse aqui que álcool é mais. 9. Então, não é. Cocaína deve ser 12 ou 15, a mais que mais gera é o tabaco, a nicotina 30. Então cria mais para 9%. É diferente de cria para cima. O crack é 100%, me disseram. Então há sutilezas, há diferenças. Aqui tem muita gente que veio que já usou. Aliás, eu acho que a maioria usa e pronto. Pois bem, nós temos uma complexidade da sociedade, da civilização química e do vazio, casadas, e eu insisto, não é só a química, não. Tem um vazio que você preenche comprando mais roupa do que precisa, comprando mais sapato do que precisa, se endividando para fazer coisas que não deveria, comprar casa maior do que deveria, mais uma segunda. Tudo isso tudo isso é forma de droga que a sociedade de hoje cria. Sociedade do vazio e a sociedade da química, que está gerando algumas deformações. Duas. Uma,
milhões de jovens perdidos por causa de droga. A gente não pode esquecer isso. Às vezes é vida, às vezes anos, 10 anos como seu filho, às vezes para toda a vida. Essa tragédia é uma que a gente tem que enfrentar. E a outra é a tragédia das prisões cheias. Traficantes ou usuários que foram pegos, porque sim, doutor Sérgio, tem havido sim gente que é presa, embora a lei não permita, ou ele que quer, a lei permite, mas ele não consegue. Então, a gente tem que enfrentar tudo isso. Esse é o objetivo aqui, a partir de uma provocação da sociedade brasileira que pede para analisarmos a questão recreativa e a questão medicinal. Eu separei. O medicinal eu vou dar uma resposta muito rápida. O recreativo nós vamos debater o quanto for preciso, até porque esses debates permitem resolver um outro ponto que a gente não pode ignorar. É a moral brasileira. A população está predisposta a aceitar isso com tranquilidade ou vai ser uma imposição do Congresso? Temos que analisar isso. Qual é a melhor maneira? Fazer 1000 audiências como essa. Porque ou fica claro que a sociedade não aceita de jeito nenhum, ou a sociedade vai terminar entendendo a partir desses debates de que tem que encontrar um caminho diferente. Eu vou dar minha contribuição, com paciência, debatendo, ouvindo e fazendo um relatório final. Eu creio que a única coisa que eu não quero que fique é a ideia de que eu fui omisso. E a ideia de que eu acho que está tudo bem. Não, isso não vamos deixar. Eu estou indignado com a realidade brasileira provocada pela droga. Estou descontente com a nossa incapacidade de enfrentar esse problema. Não acredito que, como está aí, está dando certo, está piorando. E vou procurar um caminho. Esse caminho não vai sair daqui. Daqui, o máximo que vai sair é um encaminhamento para que se busque um caminho. Daqui não vai sair um projeto, não. Mas daqui vai ser arquivo ou não arquivo. Senador, vale deixar aqui a reflexão quando se faz o paradoxo, a comparação, posso dizer, que o sentimento do consumismo é o mesmo, o sentimento de acender um cigarro é o mesmo, por conta de uma euforia ou por conta de uma frustração. O senhor já imaginou, nós que moramos em Fortaleza, chegarmos agora no aeroporto, pegar um avião e o piloto, por algum motivo emotivo ou de frustração, alegria, ele vai no... Claro. Senador. Faz o uso da maconha. Senador. Não, faz a maconha, faz o álcool. O álcool. Então, faz a maconha, álcool. Não é igual, ele não é igual da maconha. Senador. Um piloto bêbado, a senhora subiria no avião? Ele não tem condição de sair de uma frustração imediata todo como mundo o da nota, maconha. Tá certo? Se ele ele dá bêbado, Se ele tiver bêbado, todo mundo vai notar. Com a maconha, não, tem sinais exteriores. O piloto, ele pode... Eu disse aqui, dei a palavra, está tudo bem, mas terminamos. Eu só quero dizer de que... Não vale a pena. A gente vai ter outras audiências ainda. Eu quero esclarecer que na minha fala quero dizer que, quando eu disse que usar não era crime, é porque o verbo núcleo da ação, o direito penal é taxativo. O verbo núcleo da ação nunca foi inserido. Nunca. Não ele vou mesmo entrar disse. no debate jurídico. Por isso... Até porque isso aqui foi prova de que até menos de que uso é crime. Porque um senhor que estava ali quis prender o outro que estava ali porque disse que lá na Paraíba tinha uma quantidade de maconha a colocar à disposição de CBD. Ele queria prender. Ou seja, é complicado dizer que não vai preso. Queriam prender. E depois dele, a polícia aqui do Senado quis prender. E ele agora vai me processar. Ele vai me processar agora. Artigo 33, parágrafo 3. Pois bem.
Ele disse que tinha. Ele não fez apologia. Ele disse, eu tenho na Paraíba... Quem quiser falar comigo. Isso não fez apologia. Não fez apologia. Senador, eu estava vizinho a ele. Desculpe, mas eu vou cortar. Está encerrada a sessão.